Bem-vindos ao 5º episódio do nosso videocast do Brinde ao Branding, que traz experiência de profissionais do mercado para conversar com os nossos alunos do curso superior de Tecnologia em Marketing. Eu sou Daniele de Castro Alves, coordenadora do curso, e quero agradecer a Nara, que aceitou o nosso convite, e também a Lucy por fazer a mediação aqui desse bate-papo. Boa noite, a gente está aqui para mais um episódio e hoje recebemos Nara Franco, que vem falar para a gente, desvendar para a gente os mistérios do marketing político, marketing eleitoral. A gente está no momento bem adequado para falar disso, né? Só para vocês conhecerem um pouquinho da Nara, ela é jornalista, com pós-graduação em marketing digital e especialização em mobilização digital pela PUC do Rio de Janeiro. Desde 2000, atua na área de comunicação pública e em 2005 iniciou a trajetória no marketing político e eleitoral. Participou de mais de 10 campanhas eleitorais, exercendo diversas funções, dentre elas assessoria de imprensa, estrategista digital e coordenadora de comunicação. Eu começo te perguntando, marketing eleitoral e marketing político, qual é a diferença? O marketing, primeiro, obrigada pelo convite. O marketing eleitoral, ele é muito específico para a eleição, né? Porque a eleição, ela é um período, ela tem começo, meio e fim. Quando a gente fala de marketing político, é claro que as coisas se misturam. Mas o marketing político seria você trabalhar o mandato, né? É tudo que envolve a política. Porque a política, a gente tem a eleição de 2 em 2 anos, mas a eleição, ela acontece, acabou, voltamos à política. Então, e ela tem características diferentes daquela comunicação de governo, da comunicação política. Então, existe é uma diferença sutil, mas assim, o marketing eleitoral, ele é voltado para você entrar numa eleição e preferencialmente ganhar uma eleição. Quando a pessoa resolve ser política, ela já desenvolve o marketing político de toda a carreira, e a gente tem o branding pessoal dele, e aí você constrói, ele é o seu produto, e aí você constrói. Conta um pouquinho pra gente dessa construção. O político, ele é um produto, né? Os mais puristas podem dizer, não, ele é um produto. Ele é como uma celebridade. Então, a gente sabe o estilo dele. Tem os mais extrovertidos, tem os introvertidos, tem os carismáticos, tem os que não têm carisma, mas tem muito conteúdo. Então, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ele não era uma pessoa carismática. Ele não é uma pessoa carismática. Mas inteligente, conteúdo. Então, a imagem dele foi sendo trabalhada para você dar a ele um certo carisma, mas não perdendo a essência dele. Então, o que a gente trabalha, né? O branding. O político, ele é o que ele veste, o que ele fala, a maneira como ele fala, como ele se comporta. O que você tem que adequar é se o público dele está aceitando aquilo. Política é muito pesquisa. Política e pesquisa caminham juntas. Pesquisa quantitativa e qualitativa. A gente não faz nada sem pesquisa, nada. Então, muitas vezes você vê um político, por exemplo, tirar o óculos. Ele não está tirando aquilo por vaidade, óbvio, mas ele vai tirando porque está pesando, o público está ficando mais velho. Então, assim, a gente procura trabalhar para que tudo que ele faça, do gestual até a maneira como ele se veste, como ele e ela, né, transmitam uma mensagem, né? Mensagem inovador, ele é conservador, mais progressista, mais liberal. Então, assim, tudo comunica. A roupa, o gesto, o jeito que fala, como se comporta. Os 4 P's funcionam muito bem nessa coisa, né? Tem que pensar. Funciona. Agora, eu não sei vocês, mas ela está falando aqui, né? Vou pedir licença, está me lembrando, assim, como se eu estivesse falando dos influenciadores, né? Até que ponto esse conceito e essa prática e a métrica e as estratégias que são utilizadas para os influenciadores fazem sentido ou se não fazem para você construir uma imagem, trabalhar o branding de um político, porque ele precisa ter respaldo e ele precisa ter esse reconhecimento. É aí que eu via a coisa do me lembrar do influenciador. Na verdade, assim, o influenciador, ele não inventou nada, né? Ele só pegou o que existe. Porque assim, a política existe desde a Grécia. Então, assim, o político influencia a gente de maneira que a gente não percebe.
Porque quando a gente discute o que ele debate ou um assunto que ele polemiza, a gente está discutindo ele. Quando ele incomoda, ele está acertando ele no alvo. Então, por exemplo, quando a gente fala que eu amo, como é que é? Eu odeio amar o Eduardo Paes, essa frase diz muito sobre o branding dele. Ele é assim, você pode não concordar dele, mas ele tem tanto carisma que você odeia amá-lo. Como falavam de Brizola, que você ama ou você Você odiava. odeia. Não tinha Então, meio assim, termo. essa construção, a política tem uma regra própria. Ela não imita ninguém, ela tem uma regra própria. Ainda é um ambiente muito resistente, porque as mudanças, para eles, são complicadas, assim. A velha geração, e eu nunca trabalhei com um político novo, assim, é sempre gente mais velha, eles estão sofrendo muito, eles e elas. Porque tá muito rápido. Então, assim, você tem que gravar. Eles não conseguem entender isso, que tem que gravar toda hora. Mas eu não sei fazer isso. Não, mas tem que fazer. Aí veio o mais jovem fazendo. Agora eu quero fazer, mas não sabe como é que faz. Entendeu? Quer imitar. Então, assim, tá eu quero ser um influenciador, mas ele não entende que ele tem uma rejeição por ser político. Então, a gente está num momento, assim, de muita transição e de muito... eu acho que é um momento, assim, de muita experimentação. Porque de 2018 para cá, houve uma revolução no marketing político. Com a história do WhatsApp, né, com todo o novo método de fazer político trazido pela direita, por uma extrema direita, que foi a questão do WhatsApp. Né? Que muita gente, assim, eu lembro que nessa eleição, na hora que saiu o resultado, eu estava até no comitê de um candidato que eu fiz, e ficou todo mundo se olhando, assim, tipo, o que aconteceu? O que passou por aqui, entendeu? Ninguém esperava. Porque até aquele momento, do jeito que eu faço dava certo. E não deu. Quais são os principais canais de comunicação estratégica que você usa, até pensando nisso, para poder adequar as demandas de um mercado, do que o mercado espera de comunicação do candidato, e esses candidatos que são resistentes e que têm essa dificuldade para engrenar, porque nós temos muitos políticos ainda com idade, não são todos jovens, a gente tem uma tradição de políticos. Como é que o profissional de marketing lida em ter que trabalhar estrategicamente para fazer sentido para quem vai receber a comunicação, mas para não ficar falso, não ficar ruim, e o candidato poder atender? Hoje é rede social. Hoje é difícil você trabalhar sem rede social. Antigamente, a gente trabalhava com a imprensa, com jornal, rádio, e eles têm esse costume, ainda tem esse costume, eles querem sair no jornal. Mas eu diria que 90% já entendeu que, assim, se eu tiver uma rede social forte, bem feita, eu consigo me destacar. A questão é que nem todos nasceram com esse dom. E política é difícil de trabalhar, porque eles têm um ego muito forte. É muito difícil você querer dizer assim, faz desse jeito. Aí ele olha pra você e fala, não, eu sou política há 40 anos, eu sei fazer isso. Porque, assim, uma coisa é você vender um carro, outra coisa é você vender uma pessoa. E pessoa tem temperamento, tem ego, tem dias ruins e dias bons, e a gente tem que ficar lidando assim. É igual eu digo que marqueteiro político é igual aquele chinesinho que fica com vários pratinhos. Aí um cai aqui, outro você vai botando ali. Porque é difícil lidar com uma pessoa. E na época da fake news, como é que você pode trabalhar para garantir essa parte de autoridade, de autenticidade e passar uma mensagem que gere a confiança? Olha, quais os cuidados que você tem? Tá todo mundo patinando nisso. Eu acabei de vir de um congresso e tá todo mundo assim. Ninguém sabe ainda como lidar com isso, porque de onde fake news é igual aquele do Globo Repórter, como nascem, de onde vem, ninguém sabe muito lidar. O que a gente tenta fazer nesse período agora que a gente está de pré-campanha? Então, assim, vacinas. Então, a gente já sabe assim, poxa, o que pode surgir? Pode surgir... Que antigamente, a gente perguntava para um político assim, você tem filho fora do casamento? Fala a verdade, que assessor é igual advogado, né? Você matou alguém? Hoje em dia assim, o que vão falar de você? Vão fazer uma coisa assim, saindo de uma festa de sunga, não sei o quê. Então, a gente tenta fazer vacinas e tenta se antecipar ao problema.
Mas é uma luta muito inglória, assim. A gente perde 90% do tempo. O que a gente tenta fazer é minimizar o boato. Quando você sente que o boato tá... E a maior ferramenta disso hoje é o WhatsApp. O maior cabo eleitoral hoje de um político chama-se tia do Zap. Quanto mais tia do Zap você tem, melhor. Porque, eu não sei, eu acho que é ali que brota e é ali que morre. Então, hoje em dia, sim, uma campanha eleitoral sem WhatsApp é fadada ao fracasso. O que pode ser considerado crise numa campanha eleitoral, e você falou de vacina, quais são as principais vacinas? Onde é que são os pontos nevrálgicos que geram crise? Com o que eu, enquanto profissional de marketing, eu posso me preocupar para evitar aquele campo minado? E uma vez instalado, como é que você gerencia isso? Simples. A crise em geral, a gente mapeia antes coisas assim. Por exemplo, se for um candidato que está, um atual prefeito, olha, a gente está com um problema, um escândalo de corrupção num hospital. Então, a gente vai tentar ali entender aquele escândalo, ver e responder. Coisas pessoais, né? Eu trabalhei para um candidato que o Globo estava saindo do comitê e o Globo publicou que a filha dele foi presa nos Estados Unidos com porte de maconha. E eu não sabia. Então, assim, em geral são ou coisas pessoais, por exemplo, atropelou alguém e não prestou socorro, ou tem conta não sei aonde, ou coisas relacionadas ao mandato. Então, o que a gente tenta fazer é, assim, minimizar ao máximo. Botar alguém para falar rápido, que não seja ele, avisá-lo, né? Que não seja ele, e tentar achar respostas para aquilo rápido. Mas, em geral, a crise, quando ela se instala numa campanha eleitoral, como é muito dinâmica, é muito difícil a gente, às vezes, prefere receber o golpe, aceitar e continuar. Quando você faz uma campanha, tem um profissional, as boas campanhas têm, que é o famoso dossiê. A gente faz esse trabalho sujo, de levantar tudo de ruim que a gente vai usar e sabendo que vão usar da gente. Então, a gente meio que se prepara, sabe? Vai todo mundo... Qual é o ponto fraco do fulano? Fulano aqui, em 1900 e tanto, na universidade, ele bateu em alguém e foi expulso. Hoje em dia, não se usa mais esse tipo de estratégia. Hoje é mais a fake news. A crise, em geral, é instalada pela fake news. Porque você fica correndo como se você estivesse correndo atrás do seu rabo. Por exemplo... o MEC botou um livro que tem uma imagem, aí você... Que livro, que MEC... Aí quando você vê a narrativa, você já perdeu o controle da sua narrativa. Esse que é o problema. Você perdeu o controle da narrativa e a narrativa do seu adversário está sobrepondo. Aí você fala, não tem MEC, não tem livro, não tem nada. Gasta-se um tempo. Mas a crise, em geral, é assim, a gente pré-antecipa ela com essa conversa com o candidato. Olha, fala a sua vida toda, se tem mulher fora do casamento, problemas no mandato, problemas policiais, e tenta, assim, já fazer as vacinas. E, assim, de tudo isso que você falou, tem conta não sei aonde, tem mulher fora do casamento, o filho fez aquilo. Qual é o ponto em que a população, quando criam alguma fake news, falam alguma coisa do candidato, em que área da vida dele você acha que é a coisa que mais melinda? Corrupção. Se for evangélico, se for um público mais conservador, numa cidade conservadora, em geral, o comportamento. Pegar o cara bebendo, usando droga, mas é a corrupção. As pessoas ficam muito chateadas, irritadas. É como, sabe assim, você tem o branding daquele cara bacana, gente boa, muito tranquilo, e de repente você solta uma imagem dele batendo na mulher. Aquela imagem, aquele branding todo assim, as pessoas vão ficando numa tristeza, numa decepção. Ele roubou, entendeu? Então, assim, é você prometer e não entregar. Então, em geral, é a corrupção. Fulano enriqueceu. E para o marketing político funciona aquela regra de que para recuperar um cliente a gente gasta 5 vezes mais do que a gente gastou, a gente investiu para conquistar? 5 não. Nossa, às vezes não tem recuperação. Não recupera. Tem pancadas numa eleição que derrubam. E você sabe que aquela ali não... Tem pancadas assim que você fala. Tem debate, então
Olha, eu, o assessório, assim, se eu estiver liderando, eu falo para não ir para debate, porque debate, de vez em quando, saem umas bombas, assim, que você fala, meu Deus, agora acabou. O desempenho num debate acaba também com a pessoa, porque a pessoa, às vezes, é aquela... O brasileiro, ele escolhe, às vezes, para votar, indo votar, dentro do ônibus. E ele vai esperando aquele último momento. Aí ele vê no debate e fala, esse cara fraco, tá nervoso, não quero. Então, assim... A gente fica ali na corda bamba, esperando, trabalhando, segurando para evitar, porque a gente sabe onde o candidato é fraco. Já aconteceu o debate em que a gente saiu do debate tendo um candidato em que a gente achava que estava certo, na manhã da eleição ganhou outro que a gente ficou sem entender nada. Né? Antigamente a gente fazia para debate e ficava esperando sair o jornal para dizer assim, eu estava no Globo assim, tá, Lula ganhou o debate. Hoje em dia é muito difícil fazer isso, porque eles vão dando corte para as redes sociais e você não sabe, né? Então, hoje em dia as pessoas ficam no Twitter fazendo meme, e ninguém presta atenção no que está sendo. Aí, quando tem um Padre Kelson, aí que o negócio desanda de vez, porque aí o debate, ele não é debate, ele é só um circo, ele vira só uma... Eu acho que o debate é um modelo que precisa ser revisto. Eu prefiro entrevista, prefiro sabatina, prefiro quando o candidato consegue... porque, na verdade, é o seguinte, voto é coração, ninguém vota com a cabeça, ninguém. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas, a gente vota com o coração. Alguém aqui já leu o programa de governo de alguém? Ninguém lê. Você pode publicar qualquer coisa ali. Você tem que entregar o TRE. Tem candidato que entrega uma folha só para dizer que entregou. Vota é emoção, a gente vota... na paixão. E aí eu acho que você falou assim, a presença do profissional de marketing faz toda a diferença, né? Toda. Claro. Uma campanha, ela reúne... Uma campanha majoritária, assim, para presidente ou para governador, você tem publicitário... que é diferente do marqueteiro, né? É diferente. A figura do marqueteiro, como tinha no passado, Duda Mendonça, aquele cara que ficava ali, essa figura tá meio que morrendo. Hoje em dia, eu falo que é igual a escola de samba. Tem... uma campanha igual uma escola de samba. Tem o carnavalesco, que é o cara que dá toda a diretriz, e embaixo tem comunicação, jurídico, toda a parte de TV, né, para campanhas que tem programas de TV, parte de agenda. Então, numa campanha você tem assim, jornalista, publicitário, diretor de arte, marketing, antropólogo, sociólogo, videomaker, editor. Aí hoje em dia tem que ter piloto de drone, especialista em motion, analista. Outro dia eu tive que procurar para uma equipe minha, um analista de WhatsApp. Eu nem sabia que isso existia, lá fui eu procurar. Então, assim, as redes sociais elas só foram ampliando esse escopo, né? Então, numa campanha você reúne, são muitas, um mix de... Tem um criativo, tem um roteirista que faz o programa de TV, tem a maquiadora que maquia o candidato, tem o cara do figurinista, né? Então, assim, é muita gente trabalhando. É como se fosse um filme. Sim. É uma engrenagem. Um elenco. É uma engrenagem. Agora, eu vou pegar gancho nessa tua resposta para a pergunta clássica nossa, e eu vou te pedir para olhar para a lente da verdade. Da verdade? E contar para a gente, aquela ali, e contar para a gente o seguinte... Um profissional de marketing para trabalhar com Nara Franco, nós temos vários aqui, ó, que estão de olho. Para trabalhar com Nara Franco, me diz assim as competências técnicas, comportamentais, o que ele tem que ter ou querer ter, qual é o perfil para poder hoje ter dentro do mercado político eleitoral como mercado de trabalho? Olha, o mercado político eleitoral, o marketing político hoje, ele precisa de gente e não tem gente qualificada. Primeira coisa para você trabalhar com política é você tem que ser discreto. Você não pode aparecer. Porque você vai ouvir muita coisa, que você não, assim, entre quatro paredes, então ele tem que ser discreto. Ele tem que ser ágil, porque é dinâmico demais. Um dia tá super calmo, no outro dia tá de cabeça para baixo. Então, assim, acontece uma coisa, essa tragédia no Rio Grande do Sul, por exemplo, muda tudo. Muda tudo. Você tá com uma estratégia, assim, não existe aquela... diferente, né? Eu nunca trabalhei com marketing de produtos, mas assim, aquela coisa de vamos fazer um plano agora, daqui a um mês. Não existe. É um plano hoje, é um dia de cada vez. Então, assim, a pessoa tem que ser discreta, tem que ser ágil, tem que gostar do tema, porque não é um tema fácil.
E assim, ela tem que conhecer, ela tem que estar atenta ao mundo e saber que tudo que acontece no entorno impacta naquele tema. Tudo. Uma tragédia, uma chuva, uma declaração ruim de outro candidato, uma votação, uma lei. Então, assim, nada é muito rígido. Então, a pessoa tem que ser maleável, ter um raciocínio muito rápido e tem que estar preparado para trabalhar muito, porque se trabalha muito. Muito. Viu, né, pessoal? Mas tem um mercado enorme aí na frente e vocês não vão perder essa oportunidade. Nara, nós vamos agora por uma parte muito interessante, que é a parte das perguntas. Eles estão ávidos ali para saber de você coisas muito bacanas. Oi, Nara, tudo bem? Meu nome é Esther Silveira Matias, eu sou aluna de marketing no primeiro período. E eu gostaria de saber quando que em alguma fase da sua carreira você entrou em conflito, né, com a sua ética pessoal relacionada ao trabalho. Não é uma área fácil, né? É claro que eu adoraria trabalhar só para um tipo de político que vai de encontro com o que eu penso, mas a gente, enfim, é profissional. Acontece, tá? Mas assim, quando você entra numa campanha ou num projeto, você já tem que se livrar disso, sabendo da pessoa, como ela é, o que ela faz. Eu costumo colocar alguns limites. Por exemplo, para alguns tipos de política eu não trabalho. Eu recuso, porque aí eu já estou me violentando, né? Aí eu já sei que eu vou sofrer do dia 1 ao dia 30, então eu falo, não, melhor, melhor, né? Senão eu vou gastar todo o dinheiro com terapia, com problema. Então, assim, eu faço essa triagem justamente para no meio do processo eu não ficar tendo, ai meu Deus, sabe? Porque eu sou assim, quando eu entro, aí eu já sei como é que ele é, já conheço, já entrevistei antes, falo, bem, vou relevar isso aqui, vou fingir que eu não ouvi isso aqui. Mas a gente ouve umas barbaridades, mas enfim, faz parte, né? Eu trabalhei na iniciativa privada também e também ouvia. Então, assim, a diferença de um para o outro é muito pequena. Então, assim, eu procuro fazer essa triagem antes para não me aborrecer, para evitar problema. Perfeito. Boa noite, Nara. Me chamo João. Queria te perguntar sobre como as estratégias de marketing eleitoral e político podem influenciar a percepção do público, né, sobre determinado candidato ou político. O que a gente usa, a gente usa tudo que o marketing usa. Funil, 4C, 4P, SWOT, tem gente que usa Scrum, tem gente que usa Smart, eu prefiro SWOT. Eu acho o SWOT mais, para a política, eu acho mais interessante. Tem gente que usa o Smart. A gente usa essa estratégia para criar exatamente assim, o produto. Então, assim, aí a gente, porque a política é muito, como a gente trabalha num período curto, né, de 40 dias, então vocês podem reparar na campanha de agora, reparem, ele fala a mesma frase várias vezes, sempre. Tem política que eu trabalhei em 2005, até hoje eu lembro do jingle. Por isso que tem o jingle, e quanto mais chiclete, mais aquilo vai ficando insuportável. Por quê? Porque a gente quer, assim, grudar, colar mesmo, que aquilo entre na pessoa. Então, a gente vai usando as técnicas, todas as técnicas que existem no marketing, que eu não vou me lembrar agora de todas, mas a gente usa SWOT, a gente usa Smart, a gente faz funil de atração, conversão, de não sei o quê, embaixador, rede, papapá. Por quê? Porque a gente é um produto. Ele está ali. Não, ele não é um sabonete, mas ele está ali para você olhar para ele e bater o olho nele e falar, nossa, eu gosto dele. Que interessante. Nunca tinha parado nele. Olha que cabelo, se identifica com o meu. Olha que discurso legal. Olha como ele é calmo. Entendeu? A voz, tudo isso. Mas isso tudo é pesquisa. Então a gente sabe assim, o eleitorado, onde é que está? Agora eu acabei de receber uma pesquisa. Onde é que está o eleitorado da cidade tal? Todo mundo. Está no TikTok. Peguei a pesquisa. Facebook. Para o Facebook é outra linguagem, são outras fotos, é um outro. Aí eu já estou falando, gente, vamos fazer memes de bom dia, aqueles bom dia bem cafona, bem horroroso. Ninguém entende, sabe? Eu tenho que ainda tenho que lidar com isso. E na minha equipe, eu sempre assim, eu tenho 51. Eu procuro assim, eu quero um de 20, eu quero um de 25, porque é essa galera que sabe. Eu não sei, entendeu? Porque eles trazem o meme do bom dia,
Então, assim, por isso que determinados políticos, como, não sei se vocês seguem o João Campos, de Pernambuco, fazem tanto sucesso. Porque eles conseguem aliar o tradicional, aquela coisa de inaugura, tô aqui, inaugurando, né, com a leveza, que então ele consegue falar com todos os públicos. Né? Ele fala com a mãe, com o pai, com o filho, e com a gente que nem tá lá, que não acompanha ele, mas que acha ele muito legal. Então, assim... o nevou o cabelo dele, aquilo é uma estratégia que foi sendo construída ao longo de um tempo. Nevou. Mas aí, todo mundo pode nevar? Não. Né? Por quê? Porque ele construiu aquele branding dele que permite ele nevar. Já pensou o Eduardo Paz nevado? Não dá, né, gente? Outros políticos nevados. Mas a gente vai trabalhando em cima dessas técnicas de persona, né? De ver a voz da marca, posicionamento. Qual é a marca dele, qual é o posicionamento. Esquerda, direita? Não, são posicionamentos ideológicos. Mas qual é o posicionamento dele em relação a um determinado tema, para que esse posicionamento... Hoje em dia, por exemplo, o público rejeita político que fica em cima do muro. É isso que eu ia dizer. Às vezes não é tanto o sim ou não, é ele se posicionar. Posicionamento. Não pode não ter oposição. Por exemplo... Um caso como esse do Sul, você tem que se posicionar. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer fake news, mas tem que se posicionar. Hoje em dia o público não aceita mais, isso veio com a rede social, não aceita mais político que fica ali, não sei. Tem que se posicionar. Mas não tem nada a ver comigo, mas tem que se posicionar. Porque a sociedade hoje pede. Então vai lá no Twitter, no Instagram, fala alguma coisa, diz, olha... exemplo mais marcante de ontem, o cavalo em cima do telhado. Tem que falar daquele cavalo, gente. Entendeu? Não sei se você gosta de cavalos. Mas aí você está querendo empurrar. Dentro das suas características, tem que falar. Por exemplo, se você é uma candidata que é ligada à causa animal, é obrigatório. Mas se você é uma candidata que defende a empatia, o amor, você também tem que falar, porque você vai falar o seguinte, olha, meu Deus... Como é que pode deixar nessa situação? Então, assim, você vai achando as mensagens e colocando assim. Aí muda a cor da paleta, muda a roupa. Então, recentemente, uma candidata que eu estou trabalhando foi visitar uma mãe que perdeu um filho. Eu falei, nada de roupa estampada, é para ir sóbria, é uma camisa preta. Isso faz diferença. Para quem está vendo... E porque mostra respeito. A polêmica do momento é o Eduardo Leite, o governador, trocou a foto do Instagram. Sim. Virou uma polêmica isso. Eu acho que ele fez certo. Porque não é... mas ele parou pra trocar. Não é ele que troca, né? É a equipe dele. Mas a outra foto, ele tava rindo, tava todo arrumadinho, tava leve. Eu acho que... Se eu sou assessora dele, eu diria troca, porque não tava combinando com aquele momento. Ele botou uma foto mais séria. Isso é uma sensibilidade. Pra gente, parece imperceptível. Mas para o eleitor mais conservador, por exemplo, que abre ali, porque tem gente conservadora na rede social, né? Isso aí é fato. Vai dizer, olha aqui, o Rio Grande do Sul caindo e esse homem aqui rindo, com a barba feita, tem que botar ele de olheira, tem que botar. E um trabalho nosso que é cruel, é cruel, que a gente também dá uma exagerada, a gente, né? Eu quero você de olheira, eu não quero você... Não, eu quero você assim... para mostrar, dar veracidade, porque uma coisa também que a internet pune muito, eu estou falando muito da internet, porque hoje é muita influência da internet, mas que a imprensa também pune, é quando você quer passar uma imagem que você não tem. Então, assim, se o cara tá cansado, deixa ele cansado. Sim, o que você está dizendo não é criar uma olheira, é estar de olheira, assume a olheira. Exatamente. Sim, não, é só para mas ficar... eu não posso parecer de olheira. Entendi, Não é botar olheira falsa, tá certo. Não, tá mas certo. assim... Um político pode aparecer de olheira? Pode. Antigamente isso era meio tabu, político bebendo. Político não podia beber, em hipótese nenhuma. Fumar ficou até cafona, mas assim, tá de olheira, assume a olheira. Não fica preocupado porque o momento pede que você tenha essa olheira. Então, é importante não decepcionar o cliente final, que é o eleitor. Perfeito. Oi, Nara, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda e eu queria saber, a minha pergunta, né, é relacionada à gestão de crise. Como é que é essa corrida com a imprensa
na resposta. Um exemplo muito claro pra gente que a gente vê agora é essa tragédia do Rio Grande do Sul, que a imprensa, os jornais, né, a grande imprensa, ela vem batendo manchetes assim que acabam destruindo toda uma construção desse político, entende? E eu queria saber assim, como que é essa reação rápida de vocês? Nesse caso específico, a gente está falando de uma comunicação de governo, né? Ali, o trabalho com a imprensa, ele requer que você faça uma mistura de RP com assessoria. Então, assim, o governador, o prefeito, ele já tem um relacionamento com a imprensa que ele vai trabalhando aquele relacionamento. Numa tragédia dessa, ou num evento que a gente sabe que tem um erro, a gente sabe que vai vir uma enxurrada e aí você tem que, assim, eu sempre falo para minha equipe, assim, sentar e chorar um pouquinho, daqui a pouco volta, porque a gente sabe que vai apanhar. Nesse caso, a prioridade tem que ser a prestação de serviço para o cidadão. Eu acho que a crise do político, ele vai resolver. E é a hora de apanhar. Tem horas que você tem que aceitar que você vai apanhar. Mas o que vai melhorar a sua imagem? A prestação de serviço ao cidadão. Quanto mais você for ágil, porque o cidadão, ele vai reverter. Porque a imprensa, ela tem um jogo muito complicado. A gente sabe que tal jornal é contra, tal jornal é a favor, tal jornal é governista, o outro não é. Então tem jornais que você fala, não vai responder isso aqui não, porque nem vale a pena. Mas numa crise como essa, que envolve, por exemplo, Brumadinho, acidentes, eu já trabalhei com saúde, que é uma área pesadíssima, você tem que priorizar o cidadão. Esquece a imprensa. A imprensa vai viver, porque quando você prioriza o cidadão, ele mesmo vai reverter a tua imagem para você. Porque aí, um boca a boca, olha, aí a imprensa vai lá e fala assim, vocês estão sendo mal atendidos? O cara fala assim, não, pelo contrário. Tá ótimo. Porque é tudo isso que ele quer ouvir, porque o cara já sai de casa, já sai com a pauta assim, é para bater. Só quando ele chegar lá e a pauta dele vai esvaziando, ele vai vendo assim, peraí. Entendeu? Eu acho que a última coisa que o político, que o governador, o prefeito tem que pensar numa hora dessa é na imagem pessoal dele. Aí é aquela coisa, ele vai carregar toda a credibilidade dele, vamos ver se aquilo vai sustentar a credibilidade. Se ele for um político com uma credibilidade forte, ele vai superar. E ele sai maior. Se ele for fraco, ele vai sair menor, o que é péssimo. Uma regra básica de eleição entre numa eleição e saia maior. Se sair menor, a carreira acaba. Você pode perder, mas saia maior. Vou dar um exemplo. O Boulos, aquela campanha para presidente, ele saiu o Boulos. Ele entrou ninguém e saiu o Boulos. Então é isso, saia maior. Ganhar ele não é ganhar, mas você tem que ter saia maior, saia grande, faça o seu nome, entendeu? E o político, numa crise, é o contrário. Ele vai levar o nome dele, se ele tiver muita credibilidade, ele vai superar. Ele vai. Agora, o relacionamento com a imprensa nesse período é tiro e bomba. É difícil. Atender à imprensa não pode ser o foco. Eu acho que tem que atender para garantir que o serviço chegue no cidadão. Não, atender o que eu digo, não agradar, né? Na verdade, não é agradar, porque ali, numa situação dessa, eu nunca passei por uma situação dessa, o máximo que eu cheguei, que foi horrível, foi o tiroteio aqui do Tasso Fragoso. Foi uma situação péssima. Mas como envolvia a morte de criança, estava todo mundo muito mexido, ninguém tinha coragem de bater em ninguém, porque também é um evento, como é que você vai imaginar? Então, assim, o jornal, ele já vai com o pé, mas assim, se o cara aumenta o tom, a tendência é que você fale, olha, cara, meu negócio aqui agora é fazer a tenda, lista de mortos, porque assim, são tantas coisas ruins que você tem que lidar, que tem que contar a morte, ver gente lá, porque pra gente aqui é uma coisa assim, a gente fica doído, mas lá é muito pior, porque tem cheiro, você vê gente morta, então assim, é traumático, não é complicado. Então, é ruim pro jornalista, é ruim pro assessor, então fica todo mundo muito sensível. Só que o cara que tá aqui na redação, lá em São Paulo, aí ele vai fazer política, né? Ele tem que ter notícia. E acaba que foi um tiro no pé pro jornal, porque é um momento de muita sensibilidade, não dá para brincar nessas horas. Perfeito. Nara, né?
Em nome do Nila Salle Rio, né, do curso superior de Tecnologia e Marketing, quero agradecer, né, por você ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar aqui os conhecimentos com os nossos alunos. Eu também quero agradecer, quero registrar que foi um tema assim, bastante interessante, né, gerou bastante interesse nos nossos alunos. Vamos ter esse tema ainda mais vezes. Te agradecer, te convidar para vir outras vezes aqui. Venho sempre. Eu queria agradecer a oportunidade, porque o marketing político, ele é um marketing que é muito cheio de preconceitos. É uma área que carece muito de mão de obra, né? A gente procura muita gente para trabalhar e não acha, porque as pessoas têm preconceito. Trabalhar com político é chato. E não é. É uma coisa assim, é igual cachaça. Quando você entra, é muito difícil alguém sair. Então, assim, para mim é um prazer estar falando com estudantes, pessoas que queiram entrar ou que pelo menos queiram conhecer a área. Porque é uma área que está crescendo, vai crescer e precisa de mão de obra. Perfeito. E para você que assistiu com a gente mais um episódio, fica ligado que na próxima temporada a gente vai ter mais.